Então, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de violino para iniciantes. Na aula passada, nós falamos sobre a postura equilibrada do corpo, sobre a nossa localização dentro do espaço, dos alinhamentos vertical e horizontal, da postura dos pés, dos joelhos flexionados, de manter sempre a cabeça dentro do eixo, de não tirar nenhuma das partes do corpo fora do eixo horizontal, para preservar, então, a postura mais equilibrada e livre de tensões. Falamos também do grande pedagogo Paul Holland, um norte-americano. Na realidade, ele se mudou para os Estados Unidos e desenvolveu na Universidade de Illinois a sua pesquisa. E ele, então, vai falar para nós que é necessário que a gente mantenha sempre o corpo em movimento para não acumular, então, tensão estática. Um outro ponto que é muitíssimo importante para o estudante de violino e viola, entender por que é tão importante ficar com o corpo equilibrado. Imagine uma balança, né? Aquelas balanças antigas. Atualmente a gente vai no supermercado, né? No mercantil, no açougue, e a balança é digital. Você põe em cima do prato, sai aqueles números. Mas nas quitandas mais antigas, né? Antigamente, nós tínhamos aquela balança que era composta por 2 pratinhos com um fiel da balança, que era onde você marcava se de um lado estava mais pesado ou se o alimento estava com o mesmo peso que os pesos que se colocava de um desses lados. Então, essas balanças, né, é uma imagem que é fácil da gente entender sobre a questão do equilíbrio. Uma outra imagem que é fácil da gente entender, principalmente para as crianças, como é que funciona o equilíbrio, é aquele brinquedo da gangorra, né? A gangorra que tem nos parquinhos, que é aquele brinquedo onde sentam uma criança de cada lado da gangorra, e a gangorra vai, sobe e desce. A criança que tem mais peso, ela desce, a que tem menos sobe, eles dão impulsos. E esse brinquedo, ele basicamente trabalha com o quê? Com o equilíbrio entre os pesos diferentes. Essas imagens da balança e da gangorra servem para nos mostrar por que é tão importante para o estudante de violino e viola, principalmente da viola, mas do violino também, se preocupar com o equilíbrio do seu corpo, para ele não acabar com uma má postura ou ficar caído de um lado, né? Então, vou mostrar aqui para vocês o violino. Aqui está o violino e aqui está o arco. Eu sei que lá em casa, né, na sua casa, talvez você ainda não tenha um violino, ou talvez tenha, mas quem não tem um violino, é fácil de entender que esta parte aqui é muito mais pesada do que esta, né? Eu não sei precisar quantas vezes mais pesada, mas talvez umas 8 vezes mais pesada, umas 7 vezes mais pesada, até 10 vezes mais pesada, né? Então, o violino tem muito mais madeira, tem peças de ferragens, tem essa parte que é um acessório, que é a ombreira, né, ou a espalheira, e essa parte da voluta, né, que é madeira, que tem uma madeira maciça aqui, bem nessa parte da ponta do instrumento. Nós temos o braço do instrumento, que também é composto de muita madeira. E do outro lado, nós temos um arco. O arco só tem essa parte aqui, que é feita dessa vareta de madeira, essa parte que é essa fita branca, que é a crina do cavalo, e algumas ferragens que compõem o início do arco, essa região conhecida como talão. Quando você pensa que você vai ter uma balança, se você tivesse uma balança aqui, e de um lado você colocasse o violino, e do outro lado você colocasse o arco, qual dos dois lados você acha que iria cair para baixo? Hein, Ana Júlia? Vem aqui, Ana Júlia
minha grande assistente aqui. Muito obrigada pela sua participação novamente conosco. Ana Júlia, se eu colocasse o violino numa balança, esse lado eu ponho o violino, e do outro lado eu coloco o arco, qual que vai estar mais para baixo? O violino. O violino, né? Por que você acha isso? Porque ele é mais pesado que o outro. O é mais pesado. Você já segurou o violino? Pesado, né? E esse? Bem leve. mais leve, né? Então, olha só, se a gente coloca esse de um lado da balança e esse vai ser muito mais pesado, o que vai acontecer se a balança somos nós? Olha só, você é a balança. Esse lado da balança vai ter essa parte aqui. E esse lado da balança vai ter essa parte aqui. Se você fosse uma balança, o que ia acontecer? Isso? Ou isso? Isso, né? E aí, se esse objeto aqui ficasse no seu ombro, aqui, da mãozinha, e esse lado fica com o arco. A gente ainda não está aprendendo oficialmente a segurar, né? Só fazendo de conta que você é uma balança. O que ia acontecer? Isso? Ou isso? Então, muito obrigada, Ana Júlia. O que acontece com o nosso corpo quando nós colocamos mais peso do lado esquerdo e menos do lado direito é que só pode acontecer duas possibilidades. A primeira possibilidade é você ser realmente fiel à balança e fazer isso aqui, ó. Porque o que acontece com a balança é isso. Onde está mais pesado, ela vai pender. E aí a pessoa toca assim. Como ninguém aguenta ficar assim porque vai dar uma dor nas costas terrível e também fica muito feio, né? Muito deselegante essa postura, a pessoa, em geral, não vai querer ficar assim, corcunda, caído de um lado. Ela vai fazer o seguinte, para não ficar caída de um lado, existe uma possibilidade, que é você, se no caso, né? Imagina uma gangorra aqui, né, Ana Júlia? Vem. Imagina uma gangorra aqui, ó. De um lado, você põe um elefante. O outro, você põe um gatinho. Né? Mas eu não quero que a gangorra caia para o lado do elefante. Como é que eu posso fazer? Tirar o elefante. Tirar o elefante. Não, mas o elefante quer ficar dentro da gangorra. Então, eu vou ter que amarrar essa gangorra assim, né? Amarrar aquela assim, né? Com umas correntes. Aí ela vai ficar assim. Mas é confortável? Não, né? Porque aqui o elefante ainda continua sentando e apertando para baixo. E aqui ainda cai muito leve. E aí você não pode ficar assim. Então você fica assim. Certo? Muito obrigada. Pode sentar, Ana Júlia. Então, é isso que acontece com a nossa coluna. Quando nós não cuidamos desse assunto, e simplesmente o aluno chega no primeiro dia de aula e o professor taca o violino e a viola em cima do seu ombro, o aluno está com o corpo despreparado para suportar esse desequilíbrio, porque é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio causa o enrijecimento, né? Falei da gangorra como uma figura de comparação. Se você amarrasse a gangorra ali com correntes ou cimento, talvez ela não se mexesse, né, e conseguisse sentar o elefante de um lado e o gatinho do outro. Mas, no nosso caso, esse enrijecimento vem na nossa coluna. A coluna se enrijece, você se enrijece o tronco e não deixa cair o instrumento. Só que isso não significa que não há um desequilíbrio, porque há. O desequilíbrio acontece. De um lado é mais pesado. E se a sua coluna não está preparada para tratar desse assunto, o que vai acontecer é tensão em toda a sua coluna. Porque não tem como não enrijecer a coluna e ainda manter o instrumento equilibrado em cima do ombro.
a não ser que você caia, ou, senão, a alternativa que nós temos, que o Paul Holland vai tratar sobre isso, que é a distribuição do peso do instrumento entre as duas pernas. Então, ele vai colocar o instrumento no ombro, né, do aluno e vai fazer o aluno distribuir esse peso entre as duas pernas num movimento constante de vai e vem, de modo que esse peso ele não fique o tempo todo em cima do lado esquerdo do corpo. Essa distribuição ela vai melhorar essa situação de desequilíbrio de peso, principalmente em relação à viola, né, que é muito mais pesado do que o violino. Então, por tudo isso, Paul Holland vai trabalhar com exercícios baseados em princípios da psicomotricidade, e desenvolvimento motor. Esses princípios da psicomotricidade e desenvolvimento motor vão ajudar o aluno a tonificar a sua musculatura para que ele não fique rígida, para que ele suporte o instrumento, para que o colocar do instrumento em cima do corpo não provoque uma tensão muscular desnecessária. Então, isso é feito passo a passo. Isso é feito de maneira que o aluno entenda primeiro os seus movimentos, o princípio dos seus movimentos, que são movimentos circulares, a partir, então, da estrutura do corpo. Então, hoje eu vou falar sobre a movimentação dos braços para o estudo do violino. O movimento do braço, como vocês podem perceber, Ana Júlia, você gosta de boneca? Sim. Sim? Você tem que tipo de boneca? Barbie? O que você tem? Eu tenho uma sereia. Hã? Uma sereia. Uma sereia. Ela é de plástico? E ela tem braços que mexem? Ah, muito bem. Bom, você conhece a Barbie, né? Então, a Barbie, ela tem o bracinho da Barbie. Vou desenhar aqui. Eu não sou boa desenhista, tá? Então, vou desenhar aqui o bracinho da Barbie. Não está muito bem desenhado, né? É só apagar isso. É só apagar. Tá bem. Depois você me ajuda a desenhar melhor essa mão da Barbie, né? Aqui, ó, pulso. Aqui, 1, 2, 3, 4. Bom, tá bom, assim. Então, o bracinho da Barbie, ela é um bracinho de plástico e que às vezes ela pode se mexer, né? O braço pode fazer assim, não é? A Barbie não faz assim, ó. Né? Às vezes tem até que ela consegue articular, né? A mão mexe, né? Mas se você arrancar o bracinho dela, né? O que você vai perceber aqui, ó, na parte final do plástico? Vai ter uma bolinha. Não é? Ou um plug, uma bolinha. Aí você foi trocar a roupa da Barbie, usou muita força, plec, saiu o braço dela. Aí você encontrou essa bolinha. O que você faz para você encaixar a bolinha? Tentar colocar de volta. Tem que colocar de volta, né? Põe ela de volta. Onde que põe? No buraco onde saiu. No buraco do ombro dela, né? Então, olha só, a boneca, ela tem o ombro dela, que tem um buraco assim, e o bracinho, né? Essa parte aqui do redondo, vou representar aqui com o meu pulso, com a minha mão. Você vai, pluc, põe ela de volta. Aí ela começa a se mexer de novo, né? Então, a Barbie, quando a gente pensa nos bonequinhos, por que ela foi construída assim, hein? Para poder se movimentar. Para poder se movimentar. Mas por que para se movimentar tem que ser assim, hein? Porque se for
só o braço sem nada, vai ficar caindo e ela não se movimenta. Não vai se movimentar, né? Agora, e se fosse quadrado aqui, se não fosse redondo? Dava para se mexer? Não, né? Vai ficar clec, 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 né? E não daria para colocar de volta. Não dava para colocar de volta. Então, os fabricantes de bonecas, eles são muito espertos. Eles fabricam os brinquedos copiando o quê? Eles colocam uma bolinha no braço para poder se Mas ele copia o corpo humano. O braço da boneca copia o corpo humano. Só que o nosso corpo não tem uma bolinha. Não, mas o osso aqui do braço, quando chega aqui perto, tem uma estrutura. Eu não sei desenhar muito bem, né? Você já viu como eu desenho bem aqui. Mas o osso, vamos dizer que seja esse o osso do braço, né? Chega aqui, não tem uma estrutura assim, né? Vai, desenha você. Então, essa estrutura meio circular, ela vai... né? Não é assim que se desenha os ossos, né? A gente vê no desenho animado, né? Muito obrigada, Ana Júlia. Pode sentar. Então, quando a gente vê essa estrutura do osso que vai se encaixar na parte do ombro, né? Vamos pensar aqui que tem uma parte do ombro da boneca, né? Que vai se encaixar, então, a estrutura do osso. Tá? Eu vou apagar aqui, tá bom? Essa estrutura, ela existe de verdade. O nosso osso, ele vai se encaixar dentro da cápsula do ombro e ele vai realizar movimentos em todas as direções, mas são movimentos circulares. Então, veja só, o movimento do meu ombro, do meu braço. Todos os movimentos que eu realizo são derivados de movimentos circulares, porque a estrutura circular, né, ou mais arredondada dos ossos, se encaixa dentro da cápsula do ombro. Então, vamos lá, Ana Júlia, vamos fazer alguns movimentos, vamos fazer alguns exercícios, tá? Vamos ficar de frente, cadê os pés alinhados? Solta os joelhos. Muito bem, agora vamos fazer, você fica um pouquinho mais para lá, eu mais para cá, pronto. Nós vamos fazer movimentos com o braço assim, ó. Isso. Solta os ombros, solta os braços. Agora com a outra mão. É tipo nadador. Tipo natação, né? Esses movimentos, eles são os movimentos circulares do corpo. Agora eu vou mostrar para você dois tipos de movimento. Eu quero que você me imite, mas primeiro você observa, tá? Olha, eu vou ficar assim de lado para você ver melhor. O movimento que eu quero é esse daqui, ó. Observe. Olha só olha. Agora o movimento que eu não quero é esse daqui. Tem diferença? Vamos de novo. Primeiro, o movimento que nós desejamos quando tocamos o instrumento é esse daqui, ó. Agora, o movimento que nós não desejamos é esse daqui. Tem diferença? Tem, porque um é mais mole e o outro você mexe mais duro. Nossa, você é tão inteligente! Muito bem, Ana Júlia, é exatamente isso. Olha, muita gente às vezes fica assim, não sei se tem alguma diferença, né? Ana Júlia, você tirou de letra, hein? Descobriu na primeira. O primeiro movimento, ele é um movimento mais mole, né? O que é esse movimento mais mole? Eu aproveito o impulso e aproveito agora o peso do braço com a ação da gravidade, que vai despencar e subir de novo. E vai despencar e subir de novo. Eu só gasto 50% de controle muscular. Eu só controlo a subida. Ó. Agora eu não controlo mais.
Agora, só controla um pouquinho para ele ficar ali. Agora eu não controlo mais. Certo? 50% de economia de energia, gente. Agora, o outro movimento que a gente não deseja é esse daqui. 100% de controle muscular o tempo todo. Ó, eu estou controlando o movimento em cada milímetro dele. Esse 100% de controle, ele me dá como resultado mais tensão. E esse 50%? É mais tensão ou mais relaxado? Mais relaxado. Mais relaxado. Mais relaxado. Porque eu só preciso usar 50%, metade do controle da força. Aqui eu tenho que controlar o tempo todo. Então, ao invés de você tocar, você só precisa controlar o para baixo que o para cima vem, ó. Olha, vamos fazer assim com a mão direita. Você sabe brincar de ioiô? Isso, tá vendo? Ioiô é um ótimo brinquedo, que é física pura. Vamos fazer ioiô aqui, ó. Só que às vezes ele não sabe. Então, olha só, Ana Júlia, se eu fizer esse movimento aqui, ó, você acha que ele vai subir? Não. Não vai subir. Só vai ficar assim. Eu vou jogar o ioiô e ele vai fazer, vai ficar lá embaixo, Não, vai né? ficar assim. Agora, se eu fizer assim, ó, será que o meu ioiô volta na mão, ó? Volta. Por quê? Porque a gente está usando 50% da nossa força. A gente está usando 50% da força e a gente está tendo impulso e relaxamento. Então, impulso e relaxamento. Quando nós aplicamos o impulso e o relaxamento, o movimento flui. A energia que você imprime ao objeto, você dá ao objeto essa energia, ele vai retornar na sua mão. Agora vamos fazer de conta que a gente está brincando de basquete. Isso, olha só, eu vou fazer aí primeiro, tá bom? Posso ir primeiro? Ó, eu vou bater essa bola. Veja se essa bola vai funcionar comigo. Não. Ela vai bater e vai fazer tum, 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 tum. E vai continuar. E vai embora, né? Agora, se eu quiser que a bola volte na minha mão, tem que fazer como? Isso, ó, impulso e relaxamento. Tum, 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 tum. Vamos fazer juntas? Mão direita. Essa. 1, 2, 3, 4. Tum, 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 tum. Agora, a gente, em vez de jogar para lá, a gente vai bater a bola assim, ó, do ombro esquerdo. A bola vai bater aqui e vai voltar para o ombro, assim, ó. Ela vai fazer assim, tum, tum, certo? Eu vou bater ali, ó. Você bate aqui e eu bato aqui, tá bom? Vai lá, hein? 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Muito bem. É assim que a gente tem que tocar violino. Esse movimento que a gente imprime é impulso e relaxamento. E Paul Holland, esqueci de colocar o nome dele aqui, ele vai aplicar isso esse impulso e relaxamento, ele vai dizer sobre os movimentos que nós vamos exercer no arco. Se a gente fizer assim, ó, não vai adiantar que a bola não vai voltar, né? Ela vai escapar, tá bom? Obrigada, Ana Júlia. Pode sentar um pouquinho. Então, quando nós vamos tocar no violino, seja em arcos mais lentos, seja em movimentos repetitivos, principalmente, precisamos utilizar impulso e relaxamento. Então, esse movimento do ioiô, ou de jogar uma bola de basquete, colocado aqui no ombro,
vai se traduzir no que o Paul Rolland vai dizer sobre os movimentos rápidos repetitivos sem causar tensão no braço. Isso aqui. São movimentos rápidos repetitivos, onde você vai ter controle muscular 50% somente e você vai tocar mais relaxado. Ao invés do 100% do tempo controlando e mais tensão, que é isso aqui. Muito mais tenso, o som sai pior e você sai muito mais cansado. O braço começa a doer. Então, tudo isso nos mostra a importância da gente poder utilizar os movimentos circulares do corpo a nosso favor. Agora nós vamos aprender. Venha para cá, minha ajudante. Você me ajuda a apagar aquele lado, que eu vou apagar esse lado. Eu apago em cima, você apaga embaixo. Olha os movimentos que nós utilizamos para apagar a lousa. Movimentos circulares. Certo? Mesmo quando nós utilizamos movimentos que parecem ser retos, nós estamos articulando o tempo todo todas essas juntas, né? E agora a gente vai falar sobre consciência corporal. O que é isso? É a consciência de quanto de força você vai usar para segurar os objetos, como um arco. Então, eu vou dar aqui para a Ana Júlia uma canetinha. Vai ficar com essa caneta? Melhor, vamos usar uma caneta maior, né? Tá bom? Então, vamos ficar aqui mais para frente. Mostra a canetinha para a lousa. Não é para a câmera. Não é para a lousa. Nós, cada uma, temos uma canetinha que tem um certo peso. Vamos segurar a canetinha com a mão direita na pontinha dos dedos, tá? Com a mão direita. Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar a consciência corporal, que é saber quanto de energia precisamos gastar para segurar esse lápis. É a caneta, isso. Vem mais para cá. Porque a gente pode segurar, se a gente tivesse um medidor de tensão muscular, né? Um aparelho, tipo aqueles que medem a temperatura no shopping, né? Você vai no supermercado, na farmácia, todo mundo medindo a sua temperatura. Se a gente aplicasse um assim no braço e medisse assim, 10 de tensão, não, só 2 de tensão, né? A gente fala muitas vezes, os professores falam para os alunos, relaxa, mas isso é um termo tão subjetivo. E o aluno, nenhum aluno ainda me perguntou, mas eu acho que um mais esperto, né, talvez um dia ainda me perguntasse, mas quanto relaxa? Não sei. Não sei, né? Relaxa quanto, professora? Relaxa 10 pontos? Qual que é o grau de relaxamento que nós temos que ter? Existe algum medidor disso? Não tem, né? A gente já tem afinador eletrônico, tem medidor de temperatura. Termômetro, tem oxímetro, né? Agora a gente está acostumado com essas coisas. Agora, medidor de quanto você está gastando de tensão muscular, ainda não criaram isso, quem sabe, né? Mas enquanto não criam esse objeto, né, que é essa máquina que mede a tensão e ajuda a gente a descobrir, a gente vai ter que descobrir por nós mesmos, tá? Então, a Ana Júlia vai participar dessa experiência comigo. Como é que a gente vai saber quanto de força a gente precisa para segurar essa caneta? Tá? A gente pode segurar bem de levinho, ou a gente pode segurar assim. Olha, minhas unhas estão até brancas de tanto apertar. Precisa disso para ela não cair? Não precisa, né? Pode segurar bem leve. Olha, eu consigo segurar até com 2 dedos. Você consegue segurar com esses 2 aqui? Com esses 2. E com esses 2. Ó, passa para o outro dedo assim, ó. Né?
Olha que interessante, a gente consegue segurar com 2 dedos, o polegar e um outro dedo da mão que vai nos ajudar. E agora, aliás, né, a gente esqueceu de apresentar para o nosso público quais são os nomes dos dedos. Você sabe qual é o nome dos dedos? Vamos falar juntos? Ó, polegar, indicador, dedo médio, anelar, mínimo. Vamos de novo? Polegar, indicador, dedo médio, anelar, mínimo. As pessoas chamam de mindinho. Mindinho, pode ser mindinho ou mínimo. Vamos segurar o lápis de maneira que o polegar fique junto do dedo médio, olha. Isso. Agora, a gente vai fazer a seguinte experiência. A gente vai soltando a tensão do braço até que o lápis, a caneta quase caia. Ó. Ai, caiu, foi demais. Então, antes da caneta cair, você para de relaxar. Não cai, mas você vai relaxar. Eu quero que ele quase caia assim. Ah! Então, ó, a gente vai relaxando até ela... Ó, tá escorregando, quase caindo. Agora caiu. Quando cair, significa que você relaxou demais. Então, um ponto antes dela cair é o suficiente para você segurar o lápis ou a caneta, né? Então, vamos de novo? Ó. Põe a mão aqui, ó. Vai, relaxa. Agora deixa... Oh, foi demais. Menos, ó. Vai relaxando, relaxando. Ela está quase pronto. Se eu relaxar mais do que isso, ela vai cair. Então, eu não vou passar desse ponto. Esse é o ponto que nós precisamos para segurar as coisas, tá? Então, muito obrigada, pode sentar. Isso significa que quando você passar, por exemplo, para o arco, vai ser a mesma coisa. Não é necessário apertar demais a mão. Você pode segurar o suficiente até antes do arco cair. Olha, eu vou relaxar de propósito mais e o arco vai começar a querer cair da minha mão. Mas um pouquinho antes desse momento dele cair, aqui assim, é o suficiente, é a força suficiente de controle muscular que eu necessito para que ele fique na minha mão, sem cair. Tá? Então, agora vamos fazer alguns exercícios com os lápis que nós temos. Então, vamos lá. Ana Júlia, você pode me ajudar de novo? Olha só. Eu vou agora desenhar na sua mão 3 pontos, tá? Esses pontos são a ponta do polegar, a ponta do mindinho, e aqui nós temos o dedo indicador. Vou pedir para a câmera focalizar. Nosso dedo indicador e os outros dedos, né, menos o polegar, sempre tem 3 falanges, 3 pedaços. Esse pedaço aqui chama-se falange distal, porque ele dista, é mais longe da palma da mão. Esta falange aqui é a falange medial, ou o pedaço do meio. E essa daqui é a falange proximal, que é mais próxima da palma da mão. Então, falange proximal, falange medial e falange distal. Fala você. Falange proximal, medial e distal. Nós vamos fazer a terceira marca entre essa articulação e essa daqui. Então, bem no meio da falange medial. Vejam vocês. Então, depois da articulação da falange proximal e bem aqui no meio da falange medial, tá? Então, eu também vou fazer a marcação na minha mão, ponta do polegar. Essa caneta é gelada. É gelada por causa do álcool. Ponta do dedo mínimo e depois da articulação da falange. Depois da falange proximal, na falange medial, tá? Muito bem, com esses 3 pontos, agora nós vamos aprender a segurar essas canetas, né, de 3 maneiras. Primeiro, nós vamos aprender a segurar um lápis com a pontinha dos dedos, assim, ó.
Isso, muito bem. A pontinha dos dedos. Alinhe o polegar com o dedo médio. Isso. Mantenha uma distância entre cada um dos dedos, ó. Não junta todos os dedos, nem deixe eles afastados demais. Isso, tá ótimo, muito bem. Né, ó. Agora vamos virar o lápis. Ó, a caneta. Tá vendo esse ponto que a gente desenhou na falange medial? Vamos deitar ele em cima da caneta. Isso. O dedo médio e o anelar vão acompanhar, ó. E só fica em cima do lápis o dedo mínimo, o mindinho. Ótimo, muito bem, sua postura está muito boa. Isso significa que, no final, nós vamos ter o polegar alinhado com o dedo médio, o indicador deitado na falange medial e o dedinho em cima do lápis. Muito bom. Então, olha o polegar curvo. Não pode ficar com o polegar tenso assim, ó, esticado. Sabe por quê? Porque a gente vai estar usando quase 100% da nossa força. Bom, pode ser. Mas você lembra o que aconteceu com o joelho? E quando a gente travou o joelho, as costas ficaram mais duras? O que acontece quando a gente trava o joelho da mão? Que é a articulação, ó, travou aqui, ó. Eles ficam mais duros. Eles ficam mais duros. Olha só, ó, aqui, ó, tá molinho. A partir do momento que eu travo essa articulação aqui, ela tá dura. Não é? Mostra para a câmera, ó. Mas peraí, faz assim, ó. Ó, aqui tá molinho. Agora trava, ó. Tá dura agora. Certo? Então, ó, mexe no meu, ó, molinho, mexe aqui. Agora faz. Então, quando a gente trava o polegar, essa musculatura do polegar, ela se enrijece, ela fica dura. Por isso que ela tem que estar sempre dobrada, articulada. Muito bem. Essa é a nossa primeira maneira de segurar o lápis, tá? Agora vamos tirar vocês de novo. Solta a mão, segura o lápis na pontinha do dedo, mantenha uma distância entre cada dedo, alinhe o polegar com o dedo médio, deita o indicador em cima da caneta, dedo médio e anelar acompanham e o dedo mínimo fica encurvado em cima da caneta. Isso, muito bem. Agora vamos só deixar o indicador deitado aqui, ó, na bolinha, né? Precisa apertar muito? Não. Olha, quase caindo o lápis, certo? Agora nós vamos aprender a segunda maneira. A segunda maneira é ensinado pelo método Suzuki. O método Suzuki é um método muito conhecido de ensino de violino. E ele vai ensinar primeiro, tira a caneta, segura a caneta com a mão esquerda. A mão direita solta. O método Suzuki vai falar sobre a cabeça da raposa. Como a gente quase não vê raposa, né? Vamos falar do coelho, tá bom? A cabeça do coelho. Cachorro. Cachorro. Não, coelho é melhor, você vai ver. Coelho. Mas pode ser cachorro também, tá? Então, como é que faz essa cabeça do coelho? O polegar tem que ir atrás da última articulação do dedo médio, assim, ó. O polegar na última articulação do dedo médio. O dedo médio é esse, ó. Agora, vira e o dedo anelar vai acompanhar. Aqui fica os dentes de cima do coelho, por isso que eu falei que coelho era melhor, sabe? Porque parece os dentões do coelho. E o polegar faz as vezes da parte de baixo. E as duas orelhinhas. Aí o coelho vai comer uma cenoura, ó. Isso significa que você vai colocar o lápis entre o polegar e a articulação do dedo médio. E o dedo anelar acompanha, tá vendo? Então, o lápis fica entre o polegar e a articulação do dedo médio. Muito bem. Vira. Aí, essa orelha aqui ficou cansada e vai deitar onde a gente pintou
no lápis. Essa aqui, ela fica meio em pé em cima do lápis, da caneta, para ver se a raposa está chegando para pegar esse coelho. Né? Então, um fica de alerta e o outro deitou aqui para dormir. E o polegar fica curvo. Então, vamos fazer de novo. Tira a caneta, solta a mão. Vamos colocar o polegar atrás da segunda junta na verdade, a última articulação do dedo médio. O dedo anelar acompanha. Coloca aqui a cenourinha. Deita essa orelha aqui, onde a gente pintou na falange medial. E o dedo mínimo fica em pé em cima da caneta. Nós chegamos ao mesmo resultado anterior, que é polegar curvo alinhado com o dedo médio. Indicador deitado na falange medial. E o dedo mínimo em pé em cima do lápis. Né? Muito bem. Agora vamos para a terceira maneira. A terceira maneira é uma brincadeira de ligue os pontos. Sabe quando você liga 1, 2, 3, 4 e sai uma borboleta no papel? Só que no nosso caso não é tantos pontos que a gente vai ligar. Vamos segurar um lápis ou a caneta, né, com a mão esquerda. Deixe a mão direita levantada assim, relaxada. Vamos colocar o lápis primeiro neste ponto aqui do indicador. 1. Agora, sem tirar ele daqui, você vai encostar no dedinho onde está pintado. Isso. 2. Agora, você vai alinhar o polegar com o dedo médio. 3. Agora, você vai virar e tcharam! Pronto! Isso. Vamos de novo. Solta a mão. Levanta a mão direita, relaxada. Veja que a mão relaxada, ela é curva. Ela não fica assim, né? Ela fica curva. Vamos colocar ponto 1, 2 aqui no dedo mínimo, 3 polegar alinhado com o dedo médio e vira. Muito bem. Ana Júlia, vamos lá mostrar para todo mundo o que a gente já aprendeu. Primeira maneira de segurar o lápis. Deixar a ponta dos dedos, deixar um espaço entre cada dedo, alinhar o polegar com o dedo médio, virar a mão, deita o indicador na falange medial, dedo médio e anelar acompanham. Isso! E dedinho curvo em cima do lápis. Ótimo! A segunda maneira. O polegar atrás da última junta do dedo médio, vira, coloca aqui o lápis ou caneta, que é a cenourinha do coelho, deita o indicador, né, essa orelhinha descansa, e o último dedo, que é o dedinho, em pé. E aí a gente vai mostrar para a câmera aqui o polegar curvo, o indicador deitado e o dedinho em pé sem apertar a mão. E a terceira maneira que é ligue os pontos. Relaxa a mão, põe aqui 1, 2 no dedinho, 3, alinha o polegar com o dedo médio e voilá! Muito bem! Agora a gente vai fazer alguns exercícios com lápis assim. Agora, você em casa, você vai escolher uma dessas maneiras. Se você prefere a primeira maneira, se você prefere a segunda maneira, ou se você prefere a terceira maneira de segurar. Eu prefiro a segunda. A segunda. Então, faça a segunda. Vamos ver. Isso, muito bem. Colocou, deitou, ajeitou o dedinho. Perfeito, muito bem. Agora, vamos deixar o lápis em pé, assim, ó. Não, já com daquele resultado final, né? Quando eu falar segure o lápis, vai ser assim, tá bom? Deixa o lápis assim, em pé. A gente vai servir um cafezinho para Dona Formiga, né? A Dona Formiga tá lá tomando café. A gente vai pôr 1 grão de açúcar no café dela
e vai agitar com uma colher minúscula esse café. Olha, como é que eu vou poder mexer o café da Dona Formiga? Se eu fizer assim, ó, eu vou entornar esse café, né? Vai derramar Assim tudo. também não vai dar, né? A xícara é minúscula. A xícara é minúscula. Então, não é com movimento de braço, não é com movimento de pulso. Segura o pulso, é com movimento dos dedos, ó. O movimento é dos dedos. Assim, ó. Faz um pequeno círculo. Isso. Sabe como isso acontece? Quando o dedinho está curvo e o polegar também, e a gente vai fazendo pequenos círculos assim, ó. Não, só com os dedos, ó. Estica e encolhe. Estica e encolhe. É o dedinho, ó. O dedinho estica e encolhe. Isso, muito bem, você está entendendo agora. Tá certo? Esse movimento não é muito fácil. Você faz em casa, tá? Ó, não mexe com o pulso, não é isso. É só o movimento da mão, ó. Só o movimento dos dedos. Da mão não, dos dedos. Tá? Só assim é que a Dona Formiga vai conseguir tomar esse café, né? Se eu fizer assim... tem que colocar 1 grão só. 1 grão, ela quer... Não, 2 grãos, né? 2 grãos de açúcar, certo? Depois de você fazer 10 vezes de um lado, no movimento, pode ser horário, não, eu fiz anti-horário. Aí a gente faz do outro lado, agora faz círculo para o outro lado. Olha, o polegar tem que ficar bem curvo e o dedinho em cima. Isso! Aí, ó, círculos, e aí faz ao contrário, tá? Isso, muito bem. É isso mesmo, tá? Agora é só praticar, né? E agora, deixa o lápis, segure o lápis quer dizer, polegar curvo, alinhado, deita o indicador, né? Dedinho curvo, deixa o lápis assim, tá? Agora, o ratinho, ele vai remar a canoa para frente. Ele tá remando, ó, remando a canoa para frente. E chegou lá, descobriu que deixou a ratinha para trás, tem que dar ré. Volta, volta. Então, faz o círculo para trás. É o mesmo movimento, só que o fato de você girar o pulso, já a sensação é diferente, tá bom? Então, em casa, você vai fazer 10 círculos para um lado, volta 10 círculos, e depois remar a canoa, 10 remadas para frente, e 10 para voltar, porque esqueceu a ratinha lá na margem, né? Como é que pode? E o nosso último exercício de hoje vai ser um exercício de atirar a flecha. Isso, só que não é assim, ó. Essa flecha você vai colocar em cima do seu ombro esquerdo. Assim, tá? Quando eu contar até 3, você vai atirar naquela luzinha vermelha que está ali na câmera. Só que você não vai jogar o lápis, tá? Só fazer de conta, né? Ó, seus pés estão alinhados, soltou os joelhos, colocou aqui relaxado, a mão está relaxada. 1, 2, 3 e já! Isso! Mais uma vez. Bem na frente do nariz, o nosso alvo. 1, 2, 3 e já! Tem que esticar o braço, tá? Ó, mantenha o braço esticado. Mais uma vez. 1, 2, 3 e já! Isso, olha, estique. Muito bem. Quando a gente atirar a flecha, olha para mim. Não pode fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai estar desalinhado. A gente vai desalinhar, tá? Vai estar fora do alinhamento horizontal, né? E olha só, e se eu fizesse isso aqui com a mão, ó? Não ia acertar. Não acertar, eu acertar para a parede, né? Eu quero acertar bem na frente do nariz. Para eu poder acertar bem na frente do nariz, eu tenho que fazer assim com o pulso, ó. Dá uma ajeitadinha no pulso, né? Olha, vou te ajudar. Ó. Estica o braço. Isso. Você acerta aqui, ó. Tá? Porque você está meio de lado. Tá vendo? 1, 2, 3 e já. Isso. Estica o braço.
Isso, muito bem. Então, agora vamos atirar no ritmo, tá? 1, e 2, e 3, e 4. Mais uma vez. 1, e 2, e 3, e 4. Muito bem. Então, por hoje é só. Vamos fazer para casa 10 círculos em pé, 10 voltando, 10 deitados, 10 de ré e atirar a flecha 8 vezes, tá bem? O que não pode? O ombro não pode sair do lugar, certo? Atirou, estica o braço e ajeita o pulso para o alvo estar bem na frente do nariz. Só não pode fazer isso aqui, ó. Tá certo? Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até a nossa próxima aula.